Olá, mais uma vez você aqui presente conosco, web espectadores aqui, todos caminhando, sempre atentos com o jornalismo verdade. Painel regional hoje é verdade, é estudo, é tecnologia e nós vamos falar muito sobre esse advento maravilhoso que é o laser. O laser na vida das pessoas, na saúde, principalmente no tratamento bucal, saúde bucal. Tivemos aqui recentemente as explicações com relação a terapias com laser, na acuidade visual e também temos na fonoaudiologia, né? Fonoaudiólogas, fiquem ligados, porque nós teremos aqui uma verdadeira aula. Presente conosco, a doutora Perla aqui do nosso lado direito. Nós estamos com a doutora Perla, fonoaudióloga, e vai dar aqui um show de bola, principalmente nós teremos um congresso, fica aí, tá? Não vou adiantar o programa não, mas vai ter congresso em Santos. Santos não é só praia e jardim não, nós temos aqui muita gente capacitada, exportador de talentos e nós teremos muitas novidades. E do meu lado esquerdo, a doutora Cris, uma cirurgiã dentista, odontopediatra, capacitada, professora da Unimes, uma querida amiga, que geminiana, ela não para quieta, a cabeça, o insight dela vem pra cá, pra lá, ela quer fazer, ela empurra e acontece. Cris, Bela, o que vocês podem dar uma palhinha aqui do que vai acontecer nesse congresso maravilhoso aqui? Onde vai ser? Bom, primeiro, vai ser no Sheraton Hotel em Santos. Vai ser dia 2 e 3 de abril, ou presencial. Vamos ter um pré-congresso do dia 29 ao dia 1º de abril. E assim, a ideia começou porque eu sou dona BioLaser Brasil Cursos, que é uma empresa de cursos online e presencial na área de laser. E eu tenho um grupo de pós-graduação de fonoaudiólogas. E aí a ideia era fazer um meeting só com elas, né? E aí começaram a ter alguns tropeços e veio a ideia de fazer um congresso. Aí então a gente, vamos fazer um congresso, porque eu percebi que não tinha nada vinculado a essa área, né, da laser terapia, que na realidade é a fotobiomodulação, que é o laser de baixa potência. Esse laser é um laser que ele não corta, ele não coagula, é diferente dos lasers que são cirúrgicos. E na prática fonoaudiológica, hoje ele está muito bem aceito pelo grupo da fonoaudiologia. A gente tem muitos fonoaudiólogos trabalhando nisso, né? Eu, particularmente, trabalho já desde 2016 com essa tecnologia, tendo ótimos resultados, né? E uma das questões aí que a gente vai estar apresentando nesse congresso, né, é o método LBA, que é o método Light Brain Access, que é um método que é de fototerapia transcraniana, que vai ajudar nessas questões de quadros neurológicos, né? Transtorno de espectro autista, quem teve AVC, né? Então, é um método que eu fui decodificando isso com muito estudo, né? Principalmente estudando com o pessoal de Harvard. Então, a gente foi elaborando isso, né? Com ótimos resultados. Então, a ideia, uma das cerejas do bolo, vamos dizer assim, né, do congresso, é essa. Lógico que a gente vai ter outros convidados, que nem a doutora Maria Cristina Chavantes, que é um ícone dentro da fotobiomodulação. Ela trouxe uma técnica russa que se chama ILIB. Ela faz uma laser terapia sistêmica. Então, ela traz o equilíbrio em todo o organismo. E aí, o que aconteceu? Como era muito invasiva a técnica, ela, junto com o Dr. Ricardo Trajano, conseguiram fazer com que essa técnica fosse não invasiva. Então, a gente coloca uma pulseira no paciente e a gente faz uma irradiação aqui na artéria radial, no pulso. E esse paciente, ele tem reperfusão sanguínea melhorada, tem um efeito antioxidante maravilhoso, né? A gente tem casos de hipertensão que ficaram melhores, né? Quadro de diabetes melhora, né? Quadros neurológicos mesmo. Então, assim, o ILIB é um grande achado dentro da laser terapia, né? Dentro da fotobiomodulação, como a gente chama academicamente, né? E então, assim, a gente trouxe ela porque a gente acredita, eu e a Cris, a gente acredita muito que ela é um dos maiores exponentes aí da fotobiomodulação do país, né?
Então, por ter trazido uma técnica muito nova pra gente. Uma grande inovação no Sim, tratamento, sim, saúde de voz. sim. E a gente vê profissionais que muitas das vezes não fazem um trabalho preventivo, depois sofrem as consequências por utilizar demasiadamente. A gente vê os professores, eu fiz lá atrás um trabalho junto com os nossos professores em Santos, preocupados com a saúde de voz, porque havia um número muito grande de absenteísmo, a gente tinha um número muito grande de pessoas trabalhando praticamente doentes, se assim a gente pode dizer, porque a pior coisa do mundo é a pessoa querer se comunicar e a voz, ela não sai, ela sai rouca, ela agride, começa a forçar e faz aquelas terapias, muitas das vezes medicamentosas, e você cuida de uma coisa, acaba estragando outra, e você traz, nesse momento, uma segurança, né? Um estudo mais avançado, mais apurado e um remédio bem eficaz e que não se torna invasivo. E né? que na realidade. E a recuperação está rápida, né? A luz é uma luz, né? Só que ela é uma luz, ela tem um efeito totalmente terapêutico. Hoje a gente utiliza o LED também como efeito terapêutico, né? Mas é uma luz, ela é toda trabalhada. A gente brinca que ela é toda trabalhada no glamour, eu brinco, né? Porque de alguma forma ela traz um benefício muito grande para o paciente. Então o que acontece? A gente tem menos questões invasivas, né, com o paciente. Isso ajuda muito, a gente consegue diminuir medicação muitas vezes, né? Eu me apaixonei pela técnica, né, do ILIB propriamente dito, porque quando eu descobri a técnica, eu estava indo para uma cadeira de rodas. Olha. Né? Eu sou portadora de artrite reumatoide. E hoje até a Cris se surpreendeu a hora que eu desci do carro, ela, mas Perla, cadê a bengala? Eu falei, então, mas não existe bengala faz tempo. Porque, assim, hoje eu ando, hoje eu vou para o aeroporto, me trouxe uma qualidade de vida muito grande. E eu acho que quem trabalha com laser, né, tem esse diferencial de trazer uma qualidade de vida muito, muito grande, né? Problemas de insônia, a gente tem, assim, eu brinco que o laser, ele cuida desde da micose de unha até o fio de cabelo. Até a parte de queda de cabelo a gente consegue tratar com laser. Né? Lógico que cada um pode ter a sua expertise. Então, eu sou fonoaudióloga, lógico que consigo usar com um paciente que tem problema de voz, um paciente, por exemplo, que teve um AVC, está num quadro disfágico, que é a dificuldade de deglutição, conseguimos utilizar. Pacientes que são respiradores bucais, pacientes com questões de linguagem. Então, assim, é um universo extremamente amplo de utilização do laser, né? Do laser de baixa potência, para deixar claro, né? A fotobiomodulação. Por quê? Porque, na realidade, o que acontece quando a gente trabalha com esse laser no organismo? É simples. O laser entra, ele vai lá buscar os cromóforos, que são as células que absorvem essa luz, tá? E aí, o que vai acontecer? A nossa célula, a tendência é ela se reequilibrar, que é o que a gente chama, cientificamente, de homeostase. Então, traz um reequilíbrio. Então, o que acontece? Muitas vezes, os tratamentos que às vezes demoram muito mais tempo, né? Que às vezes demora 2, 3 anos, a gente consegue dar alta, às vezes, com 6 meses para o paciente. Às vezes até menos, né? Reabilitação labiríntica, a gente consegue trabalhar com laser. Zumbido, que tanta gente sofre com zumbido. Então, assim, uma gama enorme. A gente teve aí questões do pós-Covid mesmo. No Covid e no pós-Covid, com o uso muito bacana do laser, né? Ajudando esses pacientes a ter de novo aí a questão do paladar e do olfato, que muita gente perdeu. E o laser é um coadjuvante maravilhoso com a terapia fonoaudiológica, para poder fazer com que esses pacientes se reabilitem. Então, assim, a gama é muito grande, né, de tratamentos, né? E então, a gente falando e emoldurando, e explicando aqui pelo painel regional, falando em saúde de voz, a gente já tem uma série de evoluções. Doutora Cris, a gente quando chega a bater a porta do profissional, do cirurgião dentista, a gente já tem medo daquele tal motorzinho. Sim. A gente já não faz uma medicina de prevenção, infelizmente. A gente começava, no nosso tempo, começava dentro das salas de aula na escola, que é uma das maiores bandeiras que eu sempre abracei na vida pública. Nunca, jamais, em tempo algum, nós deveríamos tirar os dentistas das escolas. Porque ali está o começo, na tenra idade, a educação, a prevenção, o flúor, o acompanhamento. E isso foi
um ledo engano, uma visão muito míope do poder público de querer centralizar o atendimento, porque quem faz tudo acaba não fazendo nada. E a gente viu isso, esse resultado, né? E não foi muito satisfatório com relação à retirada desses profissionais. Aí a gente vem avançando dia a dia na tecnologia médica, a medicina tem avançado assustadoramente, não só no seu tratamento, mas com equipamentos de ponta. E aí eu queria perguntar para a minha professora, a doutora Cris, excelente cirurgiã, professora da Unimes, a gente tem que quebrar algumas barreiras e alguns estigmas, né? Principalmente no que se refere a tratamento, prevenção e o quanto isso acrescentou na vida e no dia a dia do profissional da saúde bucal, por exemplo, com relação não só a tratamento, a ser menos invasivo e, por que não dizer, da estética, né? Hoje a pessoa está preocupada, poxa, eu tenho uma obturação, eu tenho um dente mais escuro ou mais claro, o que pode? Qual foi essa inovação dentro da tua profissão? E quando você se deparou, que eu sei que você é uma pessoa que estuda muito, sim, vai buscar a resposta nas vírgulas, né? Sim. O que você sentiu com essas técnicas e qual a procura, qual é a demanda, principalmente? Porque, além de ser profissional, você é uma professora. O que você acha das especialidades, se as faculdades já estão caminhando para esse tipo de aula, para esse tipo de especialização, porque acaba sendo uma especialização. Sim, sim. E o que você espera dos teus profissionais nesse grande congresso? O que eu posso falar para você nesse sentido da prevenção mudou demais, mas mudou bastante de muitos anos para cá. Antigamente, você pegava uma criança, falando da pediatria, pegava uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, você não tinha nenhum dente rígido na boca. Isso era uma coisa muito cruel de uma criança tão pequena ter tanta cárie na boca. Mas a gente vê que está mudando muito o perfil da população. Hoje em dia, cada vez mais, os pais estão levando as crianças já com 6 meses no consultório. Hoje em dia está muito mais frequente o pré-natal odontológico. Então, a gente hoje, que nem eu trabalho com a doutora Sandra Calil, a gente preconiza o molar dos 100 anos. Por quê? Porque a gente nunca viveu tanto, a gente está cada vez mais vivendo mais. Então, o que a gente preconiza nisso? Que a criança hoje, que ela chegue depois dos 100 anos com o mesmo molar na boca, que ela não tenha feito um canal, não tenha tido nenhum tipo de cárie, não tenha nenhum tipo de reabilitação, de implante. Aquele molar que está ali, o permanente, vai seguir com ele a vida inteira. Então, o que acontece hoje é muita prevenção desde os pequenininhos, das crianças. O que a gente percebe? Paciente meu que vem a partir dos 6 meses de vida, com 3, 4 anos, são crianças que não têm nenhum tipo de paura do dentista, porque elas não vão procurar um cirurgião dentista para fazer algum trabalho, algum tratamento invasivo, de fazer o tratamento de canal, de ter que extrair um dentinho. Acontece isso ainda, mas não é de uma forma tão exacerbada. Nas universidades, elas ainda recebem muitos pacientes que seria da periferia, que ainda aparece muita coisa para você fazer. Mas eu ainda quero seguir na linha de raciocínio de que tem mudado muito o perfil da sociedade. Então, as pessoas hoje procuram muito a gente para prevenção e para estética. Para curativo, a gente entra muito em disfunção temporomandibular. É uma procura, quando eu me formei, já foi o TCC em disfunção temporomandibular em crianças de 3 a 5 anos de idade. Então, você sabe que é comprovado cientificamente de que o bruxismo ou o apertamento é de fundo emocional. Hoje em dia, os nossos filhos, os nossos futuros netos, eles têm muita coisa para fazer, porque já passou a fase da mãe estar em casa e do pai sair para trabalhar. Hoje em dia, o pai e a mãe saem para trabalhar e a criança ela precisa de ter o tempo dela ocupado, porque ela precisa estar na escola, às vezes no integral, ou ela tem que ir para aula de inglês, para aula de natação, para aula de judô, porque ela precisa ocupar esse tempo, porque o pai e a mãe não estão podendo estar com ela. Isso gera na criança uma ansiedade
exacerbada. Então, hoje em dia, está aumentando no consultório o número de crianças da idade de 5 a 10, 12 anos com bruxismo, com desgaste total de oclusal. Pandemia, pós-pandemia, Efeito pandemia colaborou muito com isso. Aumentou? Aumentou, não só com as crianças, como os pais também. A pandemia, ela mexeu com o psicológico, a gente veio conversando sobre isso a caminho daqui. Mudou muito o ser humano. Então, hoje em dia, eu tenho pacientes que eu atendo que não eram ansiosos e se tornaram. Pais que não eram ansiosos se tornaram ansiosos. E a gente tem que ter uma psicologia dentro do consultório, ela fonoaudióloga também sabe disso. A gente tem que ter uma psicologia com os pais e com o paciente. A gente tem que se colocar no lugar deles, porque não é fácil. É um tratamento bem humanizado, você está falando com o filho, com o pai, às vezes o pai tem mais medo do que o próprio filho. E a gente tem que entender. E aquilo passa, né, para o teu paciente. Isso a gente tem que entender. A gente tem visto isso aí, problemas de monta. A gente acompanha, principalmente nos balcões públicos de saúde, onde o cidadão não tem um plano de saúde, ele não tem disponibilidade de um recurso melhor para buscar um profissional de mais qualidade. Aí ele começa a ver, a gente começa a ver a fila de espera, porque o próprio poder público, ele não abraça a gama de especialistas que necessita. Ele tem muito clínico geral, mas a especialidade falta. Aí você vê, poxa, eu estou desesperado, aí um número assustador de síndrome de pânico, um número assustador de problemas psicossociais, o cidadão tem medo, tem fobia de algumas coisas que adquiriu ao longo dessa pandemia. O Fique em Casa foi traumático. Foi muito traumatizante. E isso vocês sentiram na porta dos seus consultórios, né? Eu não podia atender, eu tive que trancar, fechar a porta do consultório, porque a gente não sabia, na realidade, o que seria esse vírus. Então, causou um pânico, uma paura em todo mundo. Até para os pacientes retornarem para o consultório, foi muito lento. E essas emergências, doutora, como é que a senhora enfrentou? As urgências é que a gente era autorizada a atender. As urgências. Se não fosse urgência, não poderia ser atendido. No caso da fonoaudiologia, a gente teve um posicionamento do Conselho Federal que a gente poderia usar como recurso o teleatendimento. Mas que nem no meu caso, que minha terapêutica ela tem uma base muito forte na fotobiomodulação, foi bem complicado. A gente viu isso e acompanhei não só no Hospital dos Estivadores, no Hospital Vitória, na Santa Casa, porque a gente via a preocupação dos infectologistas naquele momento, era para evitar chegar na UTI. Isso. Pelo amor de Deus, não dá, nós não vamos ter como atender essa demanda. Aí tinha o efeito pós-pandemia ou até mesmo no leito da UTI. A equipe aumentou. Não seria só o infectologista, o clínico, o chefe da UTI para procurar a melhor ventilação para que o cidadão pudesse sair daquela situação, porque ele já teria ali naquele instante fisioterapia, fonoaudióloga. A novidade que nós implementamos no Hospital dos Estivadores, porque não tinha, nós colocamos o dentista na equipe, porque as bactérias surgem até pela boca, o cidadão está lá, o médico ele atende até a página 5. O risco de broncoaspiração, né, e broncoaspiral, a questão dos streptococcus mesmo, né, que provoca a pneumonia aspirativa. Então, o que acaba acontecendo? O dentista e a fono eram cruciais nesse momento, tá? E nem todos os hospitais na Baixada estavam aptos a ter esses pacientes. Não tinha equipe completa. Não tinha uma coisa que a gente não pode nem exigir. Um médico, vai chegar uma pessoa acidentada numa UTI. A única coisa que não vai ser examinado nele é a boca. Ele pode ter um foco de infecção. Ele pode entrar em septicemia por conta disso. Sim. Então, é um dentista que vai avaliar. A gente tem questões cardíacas super importantes que acontecem por questões odontológicas. Em Pariquera é obrigatório ter uma equipe, porque ali, para quem não sabe, pega a BR-116, é o hospital dos acidentes automobilísticos. Sim. Então, já fica de plantão o médico cirurgião junto com
o cirurgião dentista, o Sim, o bucomaxilo, bucomaxilo. porque senão não vai. Não vai. É acidente com moto, acidente que o cidadão ficou na politraumatizados. ferragem. E olha, diga-se de passagem, podem até falar assim, Pariqueraçu onde fica? É o hospital referência do cirurgião. O cirurgião, quando sai dali, já vai para o Albert Einstein, já vai para o Sírio-Libanês, porque ele trabalha na dificuldade, né? E no momento... Na pressão, Sim, na né? pressão. Totalmente, adrenalina total, né? E a gente vê ali grandes profissionais. E como vocês bem disseram, veio para ficar o laser, né? Veio. Sim, veio pra Veio. ficar. Falando da odontologia que você estava me perguntando do tratamento atraumático. É. Então, faz parte do tratamento atraumático a broca. Retirar a broca para a criança, até para o adulto. A gente usa mais para a criança, mas existe trauma de broca. Então, hoje o que a gente usa de tratamento atraumático é o Papacari. Olha. Tá? Que a Sandra Calil, quem fabricou, quem lançou, quem patenteou, né? Então, o Papacari é provado cientificamente, já está em Harvard. Então, a gente coloca isso na cavidade, ele vai amolecer o tecido cariado. E a gente não usa broca, a gente apenas cureta. Então, pode ser que a gente pudesse causar um trauma numa criança e ter que colocar broca e sugador e tudo que é muito que coloca na boca de uma criança que nunca teve experiência, fica mais traumatizante. Então, isso é preconizado hoje. Pelo Imparato também. Antigamente, a gente chegava uma criança no consultório com uma lesão de cárie, só que ela não estava cavitada. Então, é provado cientificamente que a gente não precisa remover aquele tecido ali. A gente consegue tratar ele com ionômero e a gente vai radiografando e a gente vê que aquilo ali não vai progredir. Só que, assim, colegas que não são odontopediatras não são também obrigados a saber porque não estão acompanhando a evolução da odontopediatria. Mas o tratamento atraumático, ele tem livrado crianças do trauma do motor. E os nossos pacientes especiais? Como, por exemplo, a gente tem, na minha família, eu tenho um anjo lá maravilhoso, um beijo para a Marcela que está nos assistindo lá, ela mora lá na Casa do Sol, é uma moça, e ela era atendida pelo saudoso tio Pedro. Tio Pedrinho. Então, ela é uma menina que tem uma série de dificuldades, né? Hidrocefalia, ela não fala, enxerga pouco, está com 27 anos. E, logicamente, tem que ter uma atenção toda especial, uma especialidade, né? Um profissional Isso. altamente gabaritado. E eu vejo também, eu vejo até pela minha mamãe lá, 85 anos, ela fala assim, puxa, vou ter que ir no dentista. Então, vai ver as duas pontas, né? A criança e a melhor idade. Sim. E na melhor idade, eu vou no dentista. Aí aquele motor, não tem mais motor, mãe. Agora a senhora senta na cadeira do dentista. Tem até uma música gostosa, tem aquela da massagem. Tem massagem? Já faz massagem, já ganhou ela, já conquistou Já ela. ganha. Aí eu falei, mas mãe, e quando vai no médico? Mas eu vou, não sei o que acontece comigo, eu estou tão bem, quando eu vou aferir a pressão, Tá daquele jeito. tá alta. O branco. Eu acho Existe que só a viveu síndrome do jaleco branco. É isso, né? A síndrome do jaleco branco. 2 dias antes já fica ansiosa. Hoje em dia, eu acho que é interessante até ressaltar na parte cirúrgica, né, da odontologia, Sim. a gente tem lasers de diodo e de érbio Sim. que tem, assim, N possibilidades de fazer cirurgias até de grande porte dentro da boca, que, nossa... Assim, no dia seguinte a pessoa volta pro trabalho. Não, você livra o paciente. Né? Não tem Assim, sangramento, muito legal, não né? tem É dor. revolucionário, né? É revolucionário. É revolucionário. Tem um laser de érbio que ele faz tudo que você pensar. É um equipamento extremamente caro, né? Assim, não é tão viável para todos os cirurgiões dentistas. Mas ele é um equipamento que quando conheci o equipamento, eu como fono, eu queria ser dentista para ter um daquele. Porque assim, até o clareamento dental, até a questão de quem tem sensibilidade, em uma única sessão, você termina com a sensibilidade dentária do paciente. Eu fiquei assim, eu falei, uau, que isso, né? Da onde veio isso, né? Então, assim, hoje eu acho que teve uma evolução, né? A questão mesmo também da fono, porque tinha muita gente que tinha medo, né? Questão de, eu vou ficar lá só fazendo exercício e, nossa, eu não melhoro, né? Então, hoje a gente percebe que a gente consegue ter começo, meio e fim uma terapia, a não ser casos graves, um caso neurológico, né, uma coisa que seja mais grave. Mas tem casos mais simples, de motricidade orofacial, por exemplo,
questões de língua que empurra, que o ortodontista está lá apanhando para tirar o aparelho ortodôntico. Aí a língua vai lá e empurra, porque o paciente fica de boca aberta. Que são coisas mais simples, mais corriqueiras do dia a dia da fono, que às vezes demoravam muito tempo. E hoje com o laser a gente consegue potencializar o desempenho muscular da língua, do lábio, né? A gente consegue fazer, a gente tem a fototerapia estética, que a fonoaudióloga também pode trabalhar junto com o dentista, trabalhar o pré e pós-harmonização orofacial junto com a odontologia. Então, assim, tem muita coisa junto com a odonto que a fono faz, né? Então, assim, é muito legal como isso tem acontecido, a aceitação dos profissionais, né? Porque o profissional, assim, eu acho que eu e a Cris, a gente tem essa experiência, chega na aula meio cético, fala, é isso tudo mesmo. Eu, particularmente, foi muito engraçado. Quando eu comecei com laser, eu comecei como paciente laser. E eu olhava e falava assim, esse cara é charlatão. Juro, depois ele virou meu amigo, tal, tudo, que é o Dr. Ricardo Trajano. Eu falei pra ele assim, eu achava você um charlatão. Aí ele falou assim, e agora? Eu falei assim, eu acho que você faz ciência. Né? Porque assim, ele me tirou de uma cadeira de roda. É uma coisa surreal. Eu nunca imaginei que eu ia ter a qualidade de vida que eu tenho por causa do laser, né? Então, assim, eu sou uma entusiasta do laser e eu acho que a ideia do congresso foi por eu ser uma pessoa tão entusiasmada. E o novo é fascinante e ao mesmo tempo o cidadão fala assim, será que é ou será que não é? Mas isso que né? ela falou acontece muito com a gente, do paciente desconfiar da luz. Mas essa luz, é só essa uma luzinha. luz. Quando ela vê a ação da luz no relaxamento muscular, na desinflamação de músculo, ela fala, nossa, tá até mais relaxado o meu rosto. Aí ela vê que realmente a luzinha que ela achava que não era nada... É um resultado. É um resultado. É um resultado. Eu lembro quando nós fizemos uma grande avaliação, porque era uma novidade. Santos não tinha ainda esse tipo de tratamento. Nós trouxemos a ecoterapia para Santos. A ecoterapia foi o primeiro lugar no Brasil a fazer um tratamento e onde a gente falava assim, poxa, como é que um cavalo, o trote do cavalo, ele vai estimular 320 músculos da pessoa que está trabalhando naquele período. Aí você fala assim, serve para o paciente especial, serve para o síndrome de Down, serve para o mais agressivo, serve para o tratamento dos acidentes vasculares. A gente tem isso lá na Água Rasa, a gente tem isso com uma parceria com a Polícia Militar, né, os cavalos mais dóceis, fizemos com os nossos fisioterapeutas, com os nossos psiquiatras, e numa palestra, Dr. Pagura teve junto conosco, Dr. Conforte, e... Saudoso. Maravilhoso. E falávamos da importância, ele falou assim, Banha, a maior dificuldade, o médico, a gente estuda medicina, o corpo humano tem uma relação fantástica, mas quando se trata de pescoço e cabeça, a gente tem que ter um cuidado triplicado, quadruplicado, porque você está mexendo em todos os sentidos, né? Dali é o comando. E aí você faz essa interação hoje, né? Entre saúde bucal, saúde da voz, audição, tudo que vai te estimular uma qualidade de vida. Eu não quero parafrasear aqui o Eduardo Paulino, mas ele trouxe aqui uma palavra aqui, e ele falou assim, olha, nós estamos vivendo mais. Nós estamos chegando aí quase um centenário. Sim. Tem pessoas de 90, 100 anos que estão aí firmes. Vai ser muito fácil passar dos 100 anos. E ele falou assim, mas imagina, o cidadão, a tendência, a mobilidade, ela acaba ficando reduzida, diminuída, sim, mas a visão, a degustação, a audição, quando você perde, a tua qualidade baixa assustadoramente, aí você começa a entrar para dentro de si, né? Sim. A chamada depressão, né? Ficar intrínseco, né? Porque você está fora daquele mundo. Você já não ouve, você não tem aquela qualidade, aquela alegria de viver, sim, porque você está respirando, você está vendo, poxa, eu estou conseguindo ler bons livros, escuto boa música, eu consigo dormir bem, a dentição, eu consigo comer, mastigar, não estou tomando nenhum tipo de alimento parental. É uma coisa diferente. E você
tem hoje essa expectativa de vida, assim, de chegar lá e chegar bem. Sim. E ainda com equipamentos que auxiliam, como vocês estão vendo presencialmente, vocês são testemunhas do que está acontecendo, porque tudo que é novo, o pessoal coloca uma interrogação. Será? Será? Isso é? Não, mas é verdade? Eu vi pessoas com tratamento de ecoterapia que rastejavam. Elas não conseguiam, elas não tinham tônus muscular. Depois de 3, 4, 5, 6 meses, eu vi a pessoa em pé. Ela não andava, mas ficava em pé. Eu falei, isso é um milagre. Milagre. Então, a ciência, a tecnologia, a forma de tratar, pessoas que, hoje esse programa aqui é um canal de esperança. Muita gente fala assim, não, minha avó está com vítima de AVC, não sai da cama. Tem terapias novas. Nós temos que falar, tem a fonoaudióloga ali, perdeu a fala. Porra, eu vi muita gente já está falando. É questão de a relação de confiança, né? Sim. A relação com o médico, a relação profissional é confiança. O que a gente acredita hoje, assim, o que o pessoal de Harvard, né, que são os maiores pesquisadores em fototerapia transcraniana, o que eles acreditam é que como a população está envelhecendo, né, o laser ele vai ser um grande aliado nisso. Né? Cada vez de ajudar mais. para que a gente tenha a qualidade de vida. Por isso tem tanta pesquisa hoje na questão da irradiação do cérebro, né? E eu sempre brinco com o pessoal lá da equipe de neuro que eu trabalho, que eu prefiro 1000 vezes hoje fazer uma cirurgia neurológica do que uma cirurgia ortopédica. Olha. Por quê? Porque hoje as técnicas, e a gente também está trazendo isso no congresso, essas técnicas elas foram muito apuradas. Hoje a gente tem cirurgias que eram enormes de coluna por endoscopia. Né? Então, assim, imagina, você faz uma cirurgia por endoscopia, 2 dias depois você está fora do hospital, você já está andando. Em 15 dias você está dirigindo. Então, isso faz muita diferença para o paciente, né? A gente tem possibilidades enormes terapêuticas hoje. Hoje a gente tem a ozonioterapia, que a gente também está trazendo para o congresso, né? Que hoje a gente vê o quanto isso funciona. O THC também, da cannabis, que a gente da vai trazer cannabis, pro congresso também. Que a gente vai trazer pela questão das dores, né? Sim, que a gente Então, vai o tratar controle de dor crônica. A gente está Convulsões, trazendo... né? A gente está trazendo o Dr. Mário Pérez, que que é do Albert Einstein, para falar sobre dor crônica. Né? Então, assim, a gente percebe que isso tudo tá tendo uma evolução muito grande. E é aquilo, a gente não pode perder a esperança, Não. né? Eu tenho até paciente de uma aluna minha, assim, foi muito legal, porque ele foi vítima de Covid, teve um pequeno AVC, tal, tudo, e ele ficava muito desequilibrado, e a neurologista falou assim, olha, ele vai ficar desse jeito e ponto. Passaram-se 2 meses, ela usando o método, ela me manda o vídeo. Ele com 70 anos andando de skate. Se isso não é equilíbrio, eu não sei o que é, né? Que beleza. Isso é um dos casos que a gente vai mostrar no congresso, porque assim, você olha e fala, oi, que é isso, né? Os meus pacientes de Parkinson, eu trabalho muito com parkinsoniano, então assim, os pacientes de Parkinson, eles realmente têm essa questão muito de equilíbrio. E a gente vê o quanto isso tem ajudado a eles caírem menos, eles terem mais qualidade de vida. Um grande nome, um fenômeno está lá fora. E é um brasileiro. Ele adaptou um equipamento que trabalha numa temperatura elevada e, inclusive, está para vir aqui nos visitar o seu paciente, que foi repórter no mesmo dia. Ele era repórter do caso dele, porque ele sofria com o Parkinson, né? E começou a ter um avanço meio agressivo. É até um jornalista da Record. E ele esteve com esse médico brasileiro lá fora, sendo praticamente um dos primeiros a trabalhar. E quando ele viu um caso, por exemplo, de tratamento de Parkinson, o cidadão já tinha perdido a mobilidade, trepidando, não se alimentava, entrando numa fase mais agressiva. Quando ele viu o senhor sair da primeira e da segunda sessão daquele brasileiro lá fora, o cidadão falou assim, não é a mesma pessoa. Não é assim. Sim. O cidadão andando de bicicleta, o cidadão a gente tem com 70 e poucos anos, falou, se deu certo, vai dar certo para mim. Ele falou assim, olha, você pode, 100% pode ser que não, mas 80% para quem tem uma sequela tão agressiva,
É uma outra pessoa, é aquilo. outro cidadão. Hoje a gente tem o neurofeedback, a gente tem a neuromodulação, a gente tem o biofeedback. Então você consegue, por exemplo, melhorar performances musculares através disso. A gente tem um equipamento que faz análise acústica da deglutição que a gente está trazendo para o congresso, né? Para a gente não precisar tanto da videodeglutograma, porque aqui em Santos é dificílimo de ter. Então, muitos dos nossos pacientes neurológicos têm que ir para São Paulo para fazer o videodeglutograma. Então, tem muita coisa que está acontecendo tecnicamente, né? O próprio advento dos remédios biológicos, né? A gente está vendo que os remédios eles estão cada vez mais inteligentes, né? É verdade. Lógico, são caríssimos, mas, assim, a gente está vendo hoje isso. Então, fora o uso da própria cannabis, eu acho que realmente está sendo uma coisa que tem que ter uma amplitude, sim. Por isso que Tem também que a gente ter. está trazendo no Congresso. Tá começando assim, tem muita pesquisa já feita, até na odontologia em relação a cannabis Nós também. tínhamos congressos feitos no município, isso aí nós ficávamos preocupados, né? Falando aqui coisas de quase 30 anos atrás, 24 anos atrás, nós fizemos palestra sobre a epilepsia. As crianças ficaram assustadas, o que era aquilo, o que não era, caiu, se bateu. Não, as convulsões elas se davam. E como ensinar na sala de aula o professor, o educador, o orientador e a própria criança já tinha a questão da inclusão, né? Falei assim, não, essa pessoa tem dificuldade, porque às vezes tem convulsões. E esse tratamento da epilepsia, ela evoluiu assustadoramente com o canabiol. Sim, Foi uma a gente tem rara, assim, o paciente com a epilepsia, a gente tem muito poucos episódios hoje. Então, assim, a gente melhora muito a questão da queima, que eu brinco que é queima de neurônio. Porque quando você tem a questão epilética, você tem uma descarga paroxística. Então, o que acontece? O paciente realmente ele começa a ter perda de neurônio. E a nossa plasticidade cerebral, ela tenta lá se equilibrar, coitada. Hoje a gente vê o uso do laser com associado à medicação, o quanto isso se equilibra. Eu tenho um paciente que ele é epilético desde os 7 anos de idade, ele está com 72 anos, tá? E faz 2 anos e meio que ele não tem crise epilética. Que beleza. Então, assim, foi depois do laser, né? Então, assim, aí ele trouxe a família inteira. Os velhinhos tudo. É Foi assim todo que mundo, os velhinhos todo. Assim, é muito legal. Então, você vê o quanto isso fez diferença na vida dele, né? Porque ele já tem algumas deficiências, já tem alguns problemas, né, de saúde, que são realmente oriundos a epilepsia, sim, a gente sabe, mas é aquilo. Hoje ele tem qualidade de vida, né? Então, essa questão da qualidade de vida, a ideia do congresso é essa, trazer questões, né, à tona do quanto a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Ó, já tem gente, né, interagindo aí. O tio do Max, por exemplo, ficou contente com a tua história de que você já abdicou da bengala, ele tem trauma. O tio dele é jovem, ele tem 64 anos, dirige, mas tem vergonha da bengala, porque ele tem um Parkinsonzinho ainda no começo. Então você trouxe aqui uma luz é provado cientificamente, ó, a maior testemunha está aqui do meu lado. Encoraja, né? Porque as pessoas ficam realmente. Porque a pessoa começa a ficar em casa. Fica. Ela perdeu a confiança no passo. No passo, aí começa a ter o problema de deglutição, começa a ter o problema de voz. Eu tenho um paciente que ele é barítono. E ele começou a perceber na voz, né? E ele não tem o tremor. Eu tenho uma tia-avó que ela também não teve tremor. O que ela tinha era crises muito fortes de labirintite. Até que teve um dia que eu cheguei para ela e falei assim, tia, eu vou falar uma coisa para a senhora vai ficar brava comigo, mas a senhora não tem labirintite. A senhora tem Parkinson. Ela ficou furiosa comigo, mas 2 semanas depois ela foi neurologista e realmente estava lá. Né? Então, assim, é aquilo. A qualidade de vida é totalmente diferente. Eu tenho até uma gravação de um dos meus pacientes, que esse paciente que é barítono, ele fala assim, quando eu faço laser, eu fico 1 semana andando como um príncipe. É muito legal você ouvir isso. Assim, a gente tem negativas de tratamento? Sim, tem. Tá? Existe algum efeito colateral? Não é efeito colateral, tá? Mas, assim, existem casos que às vezes não funcionam tão bem,
tá? Então, depende do caso, lógico. Mas o que a gente vê, a grosso modo, é que em alguma coisa faz melhora. mais bem do que não fazer nada. Porque o que acontece? Falam muito que laser queima neurônio. Não, ele não queima o neurônio, tá? O que pode acontecer é um efeito de dose muito alta, né, do laser, e a gente causar uma inibição. Então, o paciente pode ficar, por exemplo, muito sonolento. Então, trabalhar com laser é uma observação. Você tem que ser muito observador, né? E conversar dia após dia com o paciente, conforme ele está com você. Então, assim, o que aconteceu? Como é que você se sentiu? Como foi? Não, eu senti isso, senti aquilo. Então, para você realmente ter uma dose adequada dessa luz. Porque a questão é a dose. O grande desafio, como diz a doutora Chavantes, da fotobiomodulação é a dose. Então, por isso que você tem que ser muito observador. Você tem que estar sempre observando o paciente. Porque, às vezes, aquela dose que funcionou naquela sessão, na sessão seguinte, às vezes não pode ficar tão boa. É aí que porque ele entrou na homeostase já, entendeu? É aí que entra no fato de cada pessoa é uma pessoa. Sim. Porque a mesma dose que eu vou usar para você, às vezes para ela não vai ser a mesma coisa. São organismos diferentes. Distintos, né? Depois que você se habilita, o protocolo, você acaba fazendo o protocolo. Sim. Porque cada ser humano é de uma forma. Sim. E na tua área, quando você depara, por exemplo, a pior coisa do mundo, o maior desconforto do cidadão é a dor. Sim. Né? Aí o cidadão chega no teu consultório, aí você começa a fazer uma anamnese, um diagnóstico para ver se chega ali aonde que está. O cidadão, você não sabe se é bruxismo, você não sabe se ele tem alguma disfunção temporomandibular. E às vezes até, muitas das vezes é diagnosticado o problema do trigêmeo. Do nervo trigêmeo. E aí? A nevralgia do nervo trigêmeo, ela é muito específica. Você não fica em dúvida, porque é uma dor exacerbada. Eu tenho colegas que chegaram a operar. Opera? Faz a cirurgia, mas falar para você que 100% ela é efetiva, nem sempre. Tem jeito com laser? Tem jeito. Porque assim, a pessoa faz a cirurgia no intuito de melhorar. Mas nem sempre melhora. É verdade. Aí vem o laser. Eu atendo pacientes com nevralgia que o laser foi a única coisa que aliviou o paciente. E aí eu vou mais além. De conseguir ter uma sobrevida. São dores horrendas, né? É uma dor que você vai... É só quem sente ela. É uma dor muito forte que incomoda muito o paciente. E é de difícil diagnóstico? Por exemplo, ele começa com a dor de cabeça, ela acaba não sabe se é dor de início, ouvido. ela meio que dá uma... Confunde com o ouvido? No início ela pode confundir, mas quando ela está ali efetiva, que ela realmente está instalada, é muito fácil você diagnosticar. Sim. Eu tenho algumas questões que eu trabalho ultrassom com laser. Existe um equipamento que é de ultrassom com laser, tá? Eu sou a única em Santos que tem esse equipamento. E eu sou apaixonada por ele. Sou literalmente apaixonada. Porque, assim, ele trouxe mais ainda benefício, tá? Então, para quem tem dor crônica, por exemplo, fibromialgico, você faz na palma da mão, tá? Tem um protocolo que a gente faz por 10 dias consecutivos. E eu tive a experiência de uma das minhas assessoras ficar 6 meses sem dor. Isso é positivo demais. Então, assim, gente, ela voltou a ter dor agora. Mas, assim, é muito legal. Porque, assim, ela ficou muito tempo sem dor. Agora eu quero saber, as duas aqui não pode? Olha, não vai me enganar, não pode mentir, não vai me enganar. Eu já tô com 2 cartões amarelos em casa. O próximo é vermelho, eu tô vendo que tá quase chegando lá. Não é nada, sabe? Não é nada. É que à noite... eu ressono um pouco mais, respiro um pouco mais aprofundado. E é comum acontecer isso, chegar algum paciente no seu consultório, e falar assim, eu não ando dormindo muito à noite, eu tenho insônia, a minha esposa vê televisão até tarde, quer jogar para a esposa, o problema, né? Mas o cidadão diz que ressona e acaba tendo, às vezes, uma apneia. Como é que é isso? Então, aí que tá. Tanto a odontologia quanto a fono podem atuar, tá? Eu tive um caso bem interessante, que era uma paciente que tinha indicação para CPAP, tá? A gente começou todo o trabalho de motricidade orofacial, porque é o que acontece. A língua, ela vai para trás na hora que a gente dorme, e aí ela
ela faz um tamponamento. E o nosso palato, que é ali onde a gente tem a campainha, ela vai junto. Por quê? Porque começa a ficar flácido. É normal a gente roncar quando a gente envelhece, desculpa. Olha só. Mas assim, aí o que que acontece? A gente consegue trabalhar essa questão de motricidade junto com o laser, tá? E assim, existem hoje aparatos odontológicos que a gente... tipo uma placa que ela consegue segurar a língua. Isso. É aquela de silicone? Ela pode ser, Sim. mas ela é mais específica, porque É. ela tem que apoiar, não pode ser tão molezinha, ela Sim, tem que ser um pouco mais rígida. ela faz um apoio. Porque ela faz o apoio. E essa paciente não usou mais CPAP. Ela tinha muito problema para usar o CPAP, ela se sentia sufocada, machucou o nariz. Ela chegou no meu consultório, ela parecia não um chega esquilo. a ser rígida, ela é semi-rígida. Né? É, então assim, foi uma maneira que a gente achou e ela realmente está super bem, fez a polissonografia, fez todo o exame de novo e a apneia, ok. Continuou na terapêutica fonoaudiológica, então de tempos em tempos a gente reavalia ela para ver como está a questão muscular. Então, assim, é uma coisa muito, muito legal, né, de trabalhar, porque muita gente sofre com ronco, sofre com apneia e acha que só o CPAP é a melhor solução, e nem sempre. Prometo que eu vou estar lá visitando o meu amigo, faz tempo que eu não vejo, doutor Pacheco, o doutor do sono. Tô devendo, a última vez que eu fui aí, não, mas foi outro dia, né? Tem 15 anos atrás, mas eu vou. Nossa Senhora! Mas eu vou. Então, assim, é uma forma de tratamento, sim, funciona bastante. Funciona realmente até com os casos mais graves. Eu tive só 2 casos que eu realmente não consegui, assim, o paciente sair do CPAP, porque realmente eram casos mais graves, tá? Mas, ok, paciente, principalmente, os 2 eram pós-bariátrica. Então, também tem isso, né? A questão da bariátrica... Tem realmente... algumas consequências que acabam evoluindo. Eu estou com uma colega que está precisando de um endócrino e de um especialista urgente, porque ela fez uma bariátrica e agora aparece alguns sintomas, algumas deformidades nos pés, no calcanhar, tipo uma bola começa a aparecer. E ela disse, olha, comecei a tratar com laser. Também trata com laser? Sim, também trata. Que A gente hoje tem fonos, tem dentistas que trabalham com bariátricos. Pacientes pós-bariátrica. Quais são esses efeitos que acontecem logo após a bariátrica que aparecem para vocês? Então, o que acontece bastante é a questão muscular mesmo, tá? Facial, muito. Para mim aparece bastante. Por quê? Porque a pessoa emagrece e... Não tem a musculatura. Perde a feito, sustentação. perde a sustentação. da fala. E aí, assim, a pessoa fica com aquela, né, aquela coisa, assim. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar com a harmonização orofacial para a pessoa poder voltar próximo do que era, né? Apesar de não estar com tantas bochechas, Não né? só com E o tal, laser, papada, né? Não só usando laser, mas também com materiais preenchedores que é usado na harmonização. Porque também só o material preenchedor não vai fazer efeito e nem só o laser nesse sentido não vai fazer efeito. Então, assim, as deformidades de pé, mão, tudo... Eu tive pacientes que tiveram, mas aí foram tratados com a questão da fisioterapia, que nem a gente hoje tem a radiofrequência para fisioterapia, né? Lá na clínica onde eu trabalho tem. É o único lugar também que tem a radiofrequência para fisioterapia. Ajuda muito na questão, né? De realmente melhorar essas questões de mobilidade e deformidades que acontecem. Porque o que acaba acontecendo? Dependendo do tipo de bariátrica que é feita, a absorção de nutrientes, ela fica deficitária sim, né? Então, muitas vezes, os pacientes bariatrizados, eles não fazem as suplementações que são necessárias. E aí começa o problema. Nós fizemos uma experiência, aí tem mais ou menos uns 10 anos atrás, acompanhamento no Hospital Silvério Fontes, lá na Zona Noroeste, e a gente via que tinha muita gente pós-cirúrgico, cicatrização difícil, e aí nós conseguimos, na gestão já do Papa, já no primeiro ano do Paulo Barbosa, nós conseguimos trazer um equipamento que era justamente trabalhado com uma luz, no caso seria um laser, que acelerava essa cicatrização e era trabalhado por enfermeiros. Sim, Então, a Prefeitura de Santos tem. É. Ela tem vários lasers hoje, né? Assim, não sei como está a capacitação, não posso te falar.
mas eu sei que existe esse trabalho, tá? O trabalho para feridas, né, ele realmente pode ser feito por uma enfermeira capacitada. O cidadão ficava muito tempo deitado, aparecia as caras, É, as caras, é, né? As escaras. escaras. Dependendo da extensão da escara. Tá, Também trata com laser. Trata, na mas realidade- depende da extensão Na dela. realidade, eu tenho a experiência, Sim. assim, como medicina tradicional chinesa, porque eu sou computurista também, tenho algumas experiências bem interessantes nessa questão. Mas eu tenho algumas amigas e professoras que dão aula de laser, e o que a gente percebe que mesmo as de grande extensão, elas demoram, lógico, mais Demoram tempo, mais tá? Mas a gente consegue ter ótimos resultados. E qual são o laser, a importância desse laser no dia a dia, por exemplo? Nós falamos aqui das fonoaudiólogas, falamos das dentistas, dos cirurgiões, e no dia a dia das nossas gloriosas enfermeiras. Que equipamentos eles podem aparecer, esses equipamentos? Então, a enfermagem, ela pode trabalhar com essa questão das feridas, né? Então, pé diabético, a gente tem podiatra que trabalha, né? Que é Mas é apenas de baixa intensidade. só de baixa intensidade. Elas utilizam Mas baixa intensidade. o COFEN tá para liberar o de alta intensidade também, tá? Para retirada de questões aí, enfim. Tá? Não vou entrar no mérito para não, né? Não é tão a minha área, mas eu conheço bastante. E aí o que acontece é assim, o laser ele realmente tem um efeito, né, de homeostase e um efeito cicatricial. Então, trabalhar com feridas é uma arte, porque você tem que juntar as questões de curativos, então são os curativos primários. Então, você tem que ver se esse paciente é alérgico, se não é alérgico, se você pode entrar com PHMB, se você pode entrar com Aquacel. Tem vários produtos que você pode entrar, né? Então, é bem interessante isso. E a gente tem a parte dermatofuncional também da enfermagem, que elas têm começado a trabalhar nisso também. Né, curativos de pressão negativa, então ozônio mesmo usando para essas feridas. Câncer de pele, dá para trabalhar? Existem equipamentos específicos, tá? É. Para melasma. Sim. Então são equipamentos que eles têm uma dosimetria para isso, tá? Específico. Assim, existe uma contraindicação absoluta para câncer, né, para questões oncológicas no laser? Sim. Mas isso está muito mais vinculado à literatura, porque a literatura é muito escassa em oncologia, tá? E essa escassez é por quê? Porque nem sempre a gente consegue juntar um N enorme com a mesma característica. Ter uma comprovação científica. Para a gente conseguir ter a comprovação. Não consegue. A gente não consegue finalizar, entende? Então, a parte de oncologia, eu tenho uma professora de fono-oncologia, que ela trabalha com laser, e é maravilhoso o trabalho dela. Eu atendo muito paciente oncológico. Acaba sendo um grande suporte, né? É um suporte, porque assim, um dos efeitos colaterais do paciente que está fazendo tratamento oncológico, da quimioterapia, é a mucosite. Então, você imagina várias... Semelhante, eu vou para as pessoas entenderem, parecendo uma afta. Então, imagina você ter 30 aftas na boca. É uma super afta. É uma super afta. Não é uma afta, não. É o dobro de dor que você sente. Então, você perceber que... Eu atendi uma vez uma paciente que ela tinha pressão alta e a única medicação que não é venosa é pressão alta. Ela precisava tomar medicação. Eu fui e fiz a primeira sessão de laser nela. No segundo dia que eu cheguei, ela estava tomando café da manhã sentada, já tinha tomado remédio. Então, você vê esse feedback, o quanto o laser está sendo eficaz, no sentido da cicatrização, de acelerar o processo de cicatrização. E nós tivemos aqui um problema... E ajuda na ingestão de alimentação. Sim, de alimentação, porque tem que ter o o suporte, porque paciente, ela tem que se alimentar, o paciente oncológico. Ele não pode, ele já tem a suplementação que ele vai ter, mas ele não pode ficar sem se alimentar. É imprescindível isso. Então, se eu tenho a mucosite, determinada região que ele tiver, ele não consegue se alimentar. É bem complicado. E nós tivemos aqui um levantamento nos últimos 3 ou 4 anos, principalmente da saúde pública, onde nós só tínhamos um hospital de referência aqui, o Irmão Dulce. Sim. O Irmão Dulce fazia toda a parte de parte circulatória, pé diabético, o Hospital Santa Amaro fazia alguma coisa, mas é um número tão grande, porque a gente tem uma população um pouco mais envelhecida. Santos é a população que tem o maior número de idosos no Brasil, chega a 23%, batendo quase 25% da sua população, um número
elevadíssimo de diabéticos, e o que mais era o terror nas UPAs, pronto-socorros e nas policlínicas, eram justamente os pés diabéticos, os problemas de inflamação, que devido à falta do especialista e de tecnologia e de descentralizar esse atendimento, não dá para um hospital abarcar toda a população. São 32 cidades entre a Baixada, a Vale do Ribeira. E o que acontece? Tinha 2 ou 3 abençoados médicos que conseguiam fazer a defibrilação, né, que chama? Debridação. Debridação. E o cidadão começa a ter uma esperança, porque aí acontece, quanto pior, parece que o cidadão vai para tratar um dedinho, daqui a pouco ele não tratou, aí vai cortando Isso aquele mesmo. dedinho, que chama a política da fatia. O cidadão vai lá, não tem, corta o Vai dedinho, cortando. vai cortando o cidadão. E tudo isso, hoje, com toda essa tecnologia, a responsabilidade de saúde pública é obrigação e dever do Estado. E, logicamente, nós poderíamos já estar avançando muito mais, lógico, se estivéssemos hermanados e dentro dessa questão que se chama SUS, né, a gente poder estar atendendo com qualidade, ter uma demanda. A gente sabe que é possível, a gente está vendo aí o trabalho desenvolto pela Santa Casa de Misericórdia de Santos. Pegamos uma Santa Casa aí em 2015, que a gente fazia no imposto, no IPTU, olha, colabore com a Santa Casa. A Santa Casa estava praticamente falida, quebrada. E hoje, devido à gestão, devido a uma série de... Você pega uma Santa Casa com equipamentos de ponta, você pega uma Santa Casa hoje que pode atender qualquer que seja a demanda, e, logicamente, o Estado, a União, o município, ter que pagar por aquele tratamento, não glosar a fatura, empurrar com a barriga. Você tem que dar condição, porque todo tratamento gera custo, e o custo tem que ser pago. Porque senão você acaba fechando a única porta que atende, né? A porta da misericórdia, a porta do atendimento, da compaixão, porque o SUS foi feito para isso. Agora, você tem alguma condição de poder tratar e ter no teu paciente aqui a qualidade de vida, como por exemplo, foi um equipamento simples. Com emendas parlamentares nós conseguimos buscar 18 equipamentos para o Silvério Fontes. Foi o primeiro passo da caminhada. Aquilo inibiu, por exemplo, deu uma melhora de 70% nos tratamentos de cirurgia, ou de pé diabético, ou de algum tipo de cicatrização mais rápida. E até mesmo a gente via isso com relação às pessoas queimadas. Sim. A gente tem ainda muito acidente do trabalho, a gente tem muitas queimaduras, e a gente vê que em alguns lugares, assim, olha, vamos fazer um trabalho com oxigênio, vamos fazer um trabalho com... Mas o laser também veio para fazer correções. Sim. E às vezes até brinco aí com o Dr. Bolívar, que esteve aqui recentemente. Adoro. O Dr. Bolívar, o Evaldo Bolívar, foi o primeiro médico a ter um tratamento descentralizado no Hospital dos Estivadores. Ele criou uma ala de queimados no Hospital dos Estivadores na década de 70. Ou seja, ele colocou lá um tanque, esse tanque lavava as pessoas com queimadura, ele tratava essas pessoas com aquele atendimento, não tinha nada de cápsula, não tinha oxigênio, não tinha nada. Então, a gente falando para ele hoje, ele fala assim, bom, e a tecnologia melhorou? Ele fala assim, poxa, melhorar, melhorou. Mas para chegar essa tecnologia, vocês que fazem a iniciativa privada, para chegar no SUS essa tecnologia, tem que matar muitos leões e fugir de tantos, né? Muitos. Infelizmente. Assim também como incentivação para pesquisas também. Porque o laser tem que ter muita pesquisa ainda sobre o laser. A gente ainda está engatinhando. A gente está engatinhando muito e fizemos já bastante evolução. Sim. Teve muita o país evolução. que mais publica no laser é o Brasil. É o Brasil. Que orgulho, né? Mas é verdade. A ideia do congresso, a princípio, não era ser para tantas pessoas, né? E o sentido da gente querer médico, fono, dentista, físio, enfermeiro, é para globalizar no sentido da gente se unir. Efetivamente, porque o laser faz parte de todas essas áreas profissionais.
Então a gente tem que andar de mão dada, porque eu preciso do fono, o fono precisa do fisioterapeuta, ele precisa do médico, o médico precisa do enfermeiro. A gente forma um elo. Entendeu? A gente unido, a gente chega ao paciente. E assim, aí a gente fez o gancho da medicina veterinária, que está começando Também a tá se engajar ao laser. Aí, a grande oportunidade. Eu quero que você me fale aqui, vocês concluam esse programa maravilhoso. Isso aqui foi uma verdadeira aula. Porque a gente quer saber agora sobre o primeiro congresso de laser e novas tecnologias. O que vai acontecer nesse congresso, quem são as pessoas convidadas, quem são os doutores, os especialistas que estarão lá, se é fácil a adesão, como é que faz para os nossos profissionais, sejam estudantes, sejam eles profissionais da área que queiram participar, de que maneira ele pode participar, quando que é o congresso e o que nós vamos encontrar lá? Então, é dia 2 e 3 de abril no Sheraton Hotel, né? A gente vai ter um pré-congresso do dia 29 ao dia 1º, que vai ser online, tá? Então, quem quiser participar só do pré-congresso porque tá longe, vai poder participar, né? Quem tá pertinho ou quer viajar, às vezes quer vir, né? Fazer umas férias, né, em Santos, né? Enfim, então a gente vai ter aí dia 2 e 3, É um turismo né? de negócio. É um turismo de negócio. Vamos fazer um network, É, né? lógico. A gente vai ter aí, vão ter participações de vários expoentes do Brasil todo, né? Então, eu acho que a gente pode aí colocar doutora Sandra Calil, doutor Mário Pérez, né? Que é aí da Neuro, do Albert Einstein, doutora Chavantes, que é do INCOR. Temos... Vem a doutora Marina Bello, que é a mãe do laser pra gente também, né? Vem a Mônica Canuto, de Maceió. Vem a Suzana Paim, que é de Salvador, que ela vai falar sobre cuidados paliativos, falar sobre barra de acesso também, porque a gente utiliza também muito isso. E ela tem um trabalho publicado também sobre laser. Vem a Lara Mota também, que ela tem trabalho dentro do Albert Einstein com dor crônica, que a gente quer fazer até uma mesa redonda em relação à dor crônica também no congresso. Vai ter o hands-on, que estão pedindo demais pra gente. E quais são os profissionais da saúde que vocês aconselhariam a participar desse congresso? Bom, vamos lá. Fono, físio, odontologia, medicina, enfermagem, né, veterinária. A gente vai ter uma parte bem legal de veterinária, trazendo tanto laser de alta potência como de baixa potência, e vão ter os nossos queridos filetes falando sobre parte de raio-x, né, parte de diagnóstico, porque, gente, eu brinco com eles que aquele raio-x dele é praticamente uma ressonância, né? Verdade. Então, assim, e eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso. A gente também está trazendo a veterinária, porque a gente vê que é um campo que o pessoal ainda patina nessas terapêuticas complementares, né? Então, assim, a ideia é essa, né? De a gente conseguir agregar todo mundo, né? Ainda não está abertas as inscrições, vamos só abrir as inscrições em janeiro, né? Então, assim, mas podem estar, quem tiver interesse em se comunicar, pode estar ligando no celular, né? Se tiver um curioso como eu, que não sou nem médico, nem dentista e nem enfermeiro, eu posso me inscrever também no congresso? Então, na realidade, assim, são pessoas da graduação e pessoas profissionais. Tá? Realmente a gente não vai ter aberto ao público, tá? Porque senão a gente realmente perderia o foco, porque realmente são que a questão gente educacional quer mesmo. É conversar, a gente trocar experiências, entendeu? Tanto que os palestrantes vão ter um espaço para eles mesmos. Sim, a gente vai ter um de lounge. Socialização, que eu quero que as pessoas realmente elas se integrem, entendeu? Porque existe uma separação. Então eu quero que isso exista para ter um feedback bom, porque assim, o que a gente pensa, a gente fazendo um congresso desse, a gente vai fazer o quê? Tudo que a gente vai discutir, o que a gente vai entender, o que está tendo de mais novidade no laser, em todas essas áreas, é para um propósito, é para o paciente. Vai ter também mostra desses equipamentos? Vai ter. Vai ter também. Tipo vai ter uma também. feira, uma coisa, Sim, mostrando essa tecnologia? Vai ter. A gente tem alguns patrocinadores, né, que vão estar, né, alguns apoios culturais também. Então, vai ser bem interessante, porque a pessoa vai poder ver o equipamento. E o hands-on, vão ter alguns hands-ons mostrando os clusters de laser, mostrando o ultrassom com laser, né, o próprio ultrassom na voz, né, o funcionamento, que é uma coisa muito nova na área de fono.
fono. É uma coisa que as pessoas pedem muito pra gente. Então, a gente vai ter 8 hands-ons, além das 4 salas que vão estar aí funcionando de forma simultânea no Congresso. E o painel regional está aqui aberto para vocês trazer os seus especialistas, os médicos, os técnicos, os programas na área de saúde. Fica aqui. Nós também temos que evoluir, temos que avançar. Nós não vamos falar só do nosso dia a dia, tá falando da política, nós vamos falar da saúde, da medicina, da tecnologia, e nós vamos ter sim o nosso painel regional saúde. Já inauguramos aqui com vocês e, logicamente, vocês vão trazer aqui, bater um papo lá com nossos web telespectadores, né? Bacana. Estamos aqui à vontade, à disposição, deixamos o programa à disposição de vocês, para que vocês possam... A partir do dia 20 de janeiro, tá? A inscrição vai estar aberta no site www.biolaserbrasil.com.br, tá? Vai ter um ícone .biolaserbrasil.com.br. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai clicar e vai para o site já do Congresso para poder fazer a inscrição. Lá tem todos os cursos da Biolaser, né? Que a gente tem alguns que ficam fechadinhos porque ainda não está na data, então a gente vai abrindo, né? E então é a maneira de inscrição a partir do dia 20 de janeiro. O pessoal vai poder estar acessando. E os nossos alunos, corpo docente, corpo discente das universidades de medicina, de odonto, estarão integradas também nesse projeto, nesse programa? Nós queremos fazer isso, tanto a Unimes quanto a Unisanta. A gente queria que os Fundação reitores, Lusíada. a Fundação Lusíada, por causa da medicina também, né? Agora o E por NIP causa da também fama, chegando, a né? Unip também, então assim, a gente vai atrás disso também, a gente quer a presença deles. Lógico. Tá? Inclusive para a gente também entrevistar eles por aqui também, que eu acho interessante a gente entrevistar os reitores para saber o que as universidades, o que mudou na universidade de hoje em dia, o que eles esperam desses alunos que estão chegando na universidade, o que mudou no ensino na realidade, o que eles estão fazendo para poder se diferenciar, principalmente na pandemia. O nosso intuito também é entrevistar políticos que estão se candidatando, porque eu quero conversar sempre sobre saúde, o que é importante. Eu quero ter um feedback com a população do que é importante, o que eles querem saber, o que eles querem que a gente pergunte para a pessoa que a gente vai entrevistar. Isso é a nossa ideia também. Muito importante, essa integração, essa interação e, logicamente, a gente só sabe e conhece o perfil daquele usuário se você estiver próximo. Nada substitui o calor humano. Não. E esse calor humano, logicamente, você está na hora certa, no local Sim. certo. Trocar experiências, para quê? Para que a gente estude maneiras mais fáceis de o próprio poder público atingir aquele menos favorecido ou até mesmo aquele que tem condição e recurso, ele é leigo. Ele não sabe que existem grandes técnicas, né? E grandes tecnologias hoje avançadas que podem sim e fazem a diferença na vida dessas pessoas, muitas das vezes combalidas, muitas vezes para ela foi, olha, eu tive um AVC, para mim foi a derrota. Não, nós não podemos desistir. Não. Nós somos prisioneiros da esperança, sempre guardado na misericórdia de Cristo Jesus. Eu creio piamente que há saída, há solução. E muitas vezes, santo da casa não faz milagre. Verdade. Eu estou vendo aqui muitos colegas buscar, eu vou para Harvard, eu vou para a Alemanha, eu vou para o Japão. Agora mesmo, esse colega amigo, repórter da Record, ele falou assim, eu rodei quilômetros e gastei milhagens. E quando me deparei, era um médico brasileiro que tinha o know-how e a tecnologia e que me fez dar qualidade de vida. Ele está com a mobilidade hoje quase que 100% de uma pessoa, de um atleta. Ele estava já paralisado, ele estava com dificuldade, ele fez 3 sessões nos Estados Unidos, hoje ele está com a mobilidade de um atleta. Então, olha, é possível, Deus existe, creia. Esses profissionais têm muita coisa para trazer aqui no painel regional. A gente quer muito, né? Uma coisa que está muito comum hoje é a insônia. Então, a gente quer trazer um profissional aqui para a gente conversar sobre isso, quais os cuidados que a gente tem, as alternativas que a gente pode ter para fazer, para mudar o nosso comportamento também em casa. E um profissional vai poder trocar essa experiência com a gente também. Então, assim, vai ser esse tipo de coisa que a gente quer fazer. Então, a gente tem que
ter nesse know-how assim agora é querer fazer com que a saúde fique em evidência de verdade. Porque toda a preocupação que a gente tem é com segurança, é com a saúde, é com a educação. Então, a gente tem que começar a fazer alguma coisa. Se a gente consegue, tem essa oportunidade agora, a gente está junto nisso, então a gente quer fazer alguma coisa em relação à saúde efetiva. Eu quero deixar com que a linguagem médica, odontológica, fonoaudiológica, fisioterápica, ela se torne mais fácil para aquela pessoa que está escutando, aquela pessoa que está assistindo, porque a gente vai filmar, vai postar nas redes sociais. Então, ela vamos assistir aquele Spotify, aquele podcast, porque estão falando sobre assuntos interessantes, é assunto que eu preciso saber. Sim. Que nem sempre você tem TV, na rede social, fica muito globalizado hoje em dia. Então, coisas específicas. E muitas coisas muito fakes, né? Muito que a gente fakes, sabe que é não, provar o que é real e o que não é real. Né? Isso não é real. Isso não é real. Assim, trazer realmente a medicina, né? A medicina por si só, de uma forma que as pessoas entendam, compreendam e que realmente seja, baseada na ciência. Porque a gente vê muita besteira, a gente que é da área de saúde, a gente começa a assistir os jornais, a gente olha e fala, gente, o que é isso? Isso não é real. Gente, isso não é real. Gente, não é assim que acontece. Então, é muito complicado, né? Não é falando mal do jornalismo, porque a gente sempre que tem... A gente sabe que tem jornalistas extremamente sérios, né? E que levam essa questão da saúde de uma forma muito legal. Mas a gente percebe que a população precisa estar melhor orientada. E a ideia é essa orientação. É a gente realmente trazer profissionais que possam orientar. Né? Eu acho que isso é um grande legado que a gente está deixando. Esse é o nosso compromisso. Compromisso do painel regional, compromisso do jornalismo verdade, é buscar informação com qualidade verdadeira, procedência, o que é, quem é aquele profissional. Aqui não tem gato por lebre, aqui você acompanha todos os dias, todas as semanas, o painel regional, com grandes profissionais que fazem a diferença. Saúde, educação, ação social são pilares de uma nação. Uma boa tarde a todos e que Deus nos ajude.